Gente, o sonho foi muito forte, foi um sonho assim, uau. Bom, no começo do sonho, eu estava em um local e esse local tinha várias pessoas e no sonho pra mim era como se fosse um casamento. Então eu via um véu branco, né, e eu via muitas pessoas felizes, se cumprimentando. Eu estava num casamento, né, e neste casamento eu passei por um corredor e eu vi 7 panos brancos. E eu contava, eu falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falava, nossa, tem 7 panos brancos. Para você que é conhecedor da palavra de Deus, o número 7 é o número da perfeição na Bíblia, né? E tudo bem, eu tava lá no casamento, acabou o casamento e eu saí. E era como se fosse um dia normal. Então eu saí, fui pra rua e fui pra uma parada de ônibus, como se eu fosse pegar um ônibus. Um dia normal, como qualquer outro dia normal. E, gente, eu fiquei nessa parada, ó, esperando o ônibus, ó. E o ônibus não passava, e tinha outras pessoas na parada. Mas no sonho que eu tive, era como se tivesse acontecido algo no mundo, entendeu? E o sentimento que eu tinha, poxa, o ônibus não tá passando, aconteceu alguma coisa muito séria no mundo. Era isso o sentimento que eu tinha no sonho. E nada, eu esperava muito e nada desse ônibus passar. Então eu fiquei cansada e resolvi sentar. Quando eu sentei, do céu, de repente, veio... Gente, eu vou falar aqui detalhadamente o sonho, mas tem coisas que você tem que saber, né, decifrar, né? São símbolos, mas que vocês vão entender no final todo o contexto, tá bom? Do céu veio um helicóptero, mas o helicóptero era desse tamanho aqui, como se fosse um helicóptero de brinquedo, tá? Um branco, e ele bateu no meu olho direito e caiu na minha perna. Quando ele caiu na minha perna, ele se abriu e tinha um papel, uma mensagem lá, com uma letra que eu não entendia, né? E eu ficava tentando decifrar, mas eu não entendia aquela letra, em outra língua, era outra língua. Eu não conseguia entender. Eu ficava, o que é isso que tá acontecendo? E eu olhava pro lado, olhava pro outro, e eu vi que aquilo só tinha acontecido comigo. E como eu ficava tentando decifrar e não conseguia, de repente veio o outro um pouquinho maior, mas também como se fosse de brinquedo, branco, bateu no meu olho esquerdo e caiu no meu colo e se abriu. E tinha outra mensagem. Então uma mensagem complementava a outra mensagem. E quando eu olhei aquelas duas mensagens, eu consegui decifrar o que estava escrito. Estava escrito assim: o start do apocalipse começou agora. E eu olhava para aquilo e fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? E eu olhava para as pessoas e elas... não estava acontecendo nada com elas. Aquilo estava acontecendo comigo, só eu que estava vendo aquilo. E eu olhava para o céu e falava, da onde veio isso? Da onde veio isso? E eu, quando eu olhava para o céu, eu enxerguei um helicóptero mãe, como se fosse um grande helicóptero, branco, enorme. Eu olhava para aquele helicóptero e falava, veio de lá. Essa mensagem veio de lá, eu preciso chegar lá, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu não sei como foi que eu consegui, mas no sonho eu consegui encostar nesse helicóptero, como se fosse a nave mãe. E eu consegui encostar nesse helicóptero. Quando eu me encostei nesse helicóptero, tinha 2 pessoas dentro dele, um pilotando e um do lado. Eu não conseguia ver os rostos deles. Mas a primeira pergunta que eu fiz foi: quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Eu sei que eu ficava desesperada. Eu não sei de onde veio aquilo, mas eu, na mesma hora, só perguntei aquilo para eles. E eu insistia muito, eu falava, por favor, me fala quem é. Por favor, me fala quem é o anticristo. E quando eu insisti bastante, eu consegui ver o rosto deles dois. E aí eles viram que eu vi o rosto deles dois. E eles falaram assim, ela viu os nossos rostos, agora a gente vai ter que revelar pra ela, ela viu os nossos rostos, vai ter que revelar. E, gente, a seriedade do rosto deles, eu não sei se eram 2 anjos, mas eu nunca vi uma serenidade no ser humano
aqui na terra, como eu vi uma serenidade no rosto daquelas duas pessoas. Era uma serenidade, não sei explicar, eles eram sérios demais, muito serenos, sabe, muito focados, assim, uma coisa que nunca vi essa expressão no rosto de ninguém aqui na terra. E eles olharam bem profundo para mim, os dois, com essa serenidade que eu não sei explicar. Eles olharam para mim e falaram o nome de uma pessoa, e esse nome era o Anticristo. Eu vou deixar aqui para vocês porque eu não posso falar o nome. E também, gente, eu quero explicar para vocês que eu não tô afirmando que esse aqui mas o sonho que eu tive foi muito profundo. Então eu tô contando aqui pra vocês minhas experiências pessoais com Deus, minhas experiências Deus falando comigo em sonho. Então eu tô compartilhando aqui pra vocês, tá bom? Então eu não posso falar o nome aqui, mas vou deixar aqui pra vocês. E eles falaram esse nome pra mim. E na mesma hora eles foram pro céu. Eles saíram de perto de mim e foram pro céu. Quando eu me virei, na mesma hora que eles relataram esse nome para mim, houve uma urgência, um sentimento de urgência de falar para as pessoas que tinha chegado a hora. Então, quando eu me virei, que eles saíram de perto de mim, que foram para o céu, porque eu me virei, o céu se fechou, ficou tudo escuro, o tempo se fechou, tudo ficou escuro. E na mesma hora houve um tremor na terra. E as estrelas do céu começaram a cair, mas cair com muita intensidade. E eu olhava para aquele e eu ficava assim, desesperada. Eu falei assim, ai meu Deus, as estrelas estão caindo, as estrelas estão caindo. E elas caíam do meu lado. E eu fiquei desesperada. E aí quando elas pararam de cair, eu consegui correr. E tinha uma casa, eu abri a porta dessa casa, e tinha pessoas dentro dessa casa. E eu, na urgência, falava, não há mais tempo, vocês têm que se arrepender agora, porque o anticristo entrou na terra, o anticristo se incorporou, ele está incorporado, o anticristo já está incorporado, vamos, todo mundo se ajoelha e pede perdão dos seus pecados agora, que não há mais tempo. E eu pegava nas mãos das pessoas que estavam nessa casa e todo mundo se ajoelhou e começaram a confessar seus pecados e a confessar Jesus. Nessa hora que as pessoas estavam orando, eu olhei para o céu, pela janelinha da casa, olhei para o céu assim, com medo. Eu vi que não tinha caído todas as estrelas do céu. Eu vi no sonho, na mesma hora que eu olhei para o céu, a interpretação foi uma terça parte das estrelas caíram do céu. E aí eu fiquei com muito temor, eu falei, meu Deus, o apocalipse começou, é agora, o fim é agora. E um pouquinho depois eu olhei novamente para o céu e eu vi um pé, como se fosse um pé gigante, mas não é um pé, era um sapato preto. Esse sapato preto, ele era enorme e ele estava vindo do céu e pisando na órbita da Terra. Então era visível para mim, vendo ele pisar na terra. No sonho, a interpretação, o sentimento, o entendimento que me veio no sonho, era como se assim, eu olhasse e algo me dissesse o que significava, você tá entendendo? Quando acontecia uma ação, algo me dizia o que significava aquilo. Quando eu vi o sapato preto social, gente, o sapato gigante entrando assim, o entendimento que foi me dado no sonho é que aquele representava o anticristo e que Satanás tinha incorporado nele agora, naquele momento, tinha sido incorporado naquele momento, e ele estava na terra, agindo, estava entrando na órbita da terra, agindo. E me veio um temor muito grande, e aí eu acordei. Não há mais tempo de brincar, é hora de se consertar. Você que está vivendo uma vida de pecado, uma vida de mentira, de engano, Jesus Cristo, Ele te convida a você abandonar todo o pecado, todo o erro e entregar a tua vida a Ele. Até quando Jesus Cristo vai bater na porta do teu coração e você vai resistir ao chamado do Senhor Jesus? Meu irmão e minha irmã, você que me ouve, o Senhor Jesus está voltando. Vocês ouviram aí o que a serva de Deus
ela passou, ela falou aquilo que Deus mostrou para ela. É tempo de arrependimento, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de abandonar o erro e voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 a seguir, ele fala que ele vai voltar e todas as nações serão reunidas diante dele. Então ele vai dar ordem aos seus anjos para poder recolher da face da terra os seus escolhidos, aqueles que foram fiéis a ele até o fim, aqueles que mesmo em meio à dor, à prova, à luta, não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que tem negado o nome do Senhor, volta para a presença dele agora. Você está vivo, enquanto você tem vida, você pode reatar a sua aliança, você pode pedir perdão a Deus dos teus pecados, ele vai te perdoar, porque ele diz na sua palavra que ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, Deus ele vai tornar branco como a neve, ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai apagar o teu passado e lançar o teu pecado no mar do esquecimento e escrever o teu nome no livro da vida. Não perca tempo, Jesus te chama, volta para ele enquanto há tempo, renuncia ao mundo, renuncia ao pecado enquanto você pode, não há mais tempo de brincar. O nosso rei está voltando, temos que estar preparado, a igreja tem que estar preparada. Você que está na igreja, está brincando, não está levando o evangelho a sério, não está levando a igreja a sério, eu te falo neste momento, eu te peço neste momento, conserta a tua vida na igreja, endireita os teus caminhos na presença do Senhor, porque ele está voltando e se você estiver despreparado, você não vai subir. Ele diz que quando ele vier buscar o seu povo, nós, a sua igreja, temos que estar de pé diante dele, preparado para aquele dia, para o dia do arrebatamento. Não há mais tempo a perder. Você que está me ouvindo, está ouvindo essa mensagem, eu te peço que compartilhe essa mensagem para os teus amigos. Peça os seus amigos para se inscrever no canal, peça as suas amigas para se inscrever no canal, para dar o like, para compartilhar o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para que essa mensagem chegue ao coração dessas pessoas, essas pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus e se rendam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais tempo, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, volta para ele, entrega a tua vida a ele, porque o nosso rei está voltando. Amém? Compartilha, se inscreve e não esquece de dar o teu like em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, para a glória de Deus.